O primeiro ensinamento que Papa Leão X nos traz é a diferença essencial entre veneração e idolatria, algo que precisa ser profundamente entendido para que não reste confusão no coração dos fiéis. A idolatria, como ensinam as Sagradas Escrituras, é colocar a criatura no lugar do Criador, atribuindo a objetos materiais ou imagens um poder divino que não possuem. Os povos pagãos, nos tempos antigos, acreditavam que seus ídolos eram deuses reais, capazes de escutar, agir e responder por si mesmos. Mas a veneração católica está em um plano completamente diferente. Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem de Cristo, da Virgem Maria ou de um santo, ele não está prestando culto ao objeto, à madeira, ao gesso ou à tinta, mas sim honrando a pessoa santa que aquela imagem representa. É como quando alguém segura a fotografia de um ente querido já falecido e a beija com amor. Não se ama o papel ou a tinta, mas a pessoa que está ali retratada. Da mesma forma, quando veneramos uma imagem sagrada, nosso coração se volta àquele que ela recorda, elevando-nos ao próprio Deus. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a honra dada à imagem se refere ao seu protótipo, ou seja, ao representado, e não ao objeto material. Assim, toda vez que beijamos uma imagem de Cristo, é ao próprio Cristo que estamos amando e honrando. Essa distinção é a chave que impede a confusão. A idolatria adora a imagem em si, enquanto a veneração usa a imagem como ponte, como sinal que nos conduz ao mistério maior da fé. É por isso que a Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, não só permite, mas recomenda o uso das imagens sagradas como auxílio precioso na oração e na vida espiritual. Elas não substituem a fé, mas a fortalecem, porque falam à nossa mente e ao nosso coração, ajudando-nos a entrar em verdadeira comunhão com Deus. O segundo ensinamento que Papa Leão XIV nos apresenta é o fundamento bíblico das imagens sagradas, pois muitos ainda acreditam que a palavra de Deus proíbe absolutamente qualquer representação visual, quando, na verdade, a própria Escritura mostra algo muito diferente. O Santo Padre nos recorda que o segundo mandamento ordena não fazer imagens para adorá-las como deuses, ou seja, não as colocar no lugar do Criador. Mas o mesmo Deus que deu esse mandamento também ordenou que Moisés construísse imagens para o culto no templo. No livro do Êxodo, o Senhor diz: farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25:18. Estes querubins não eram simples enfeites, mas imagens que ocupavam o lugar mais sagrado do templo, a Arca da Aliança, onde Deus manifestava sua presença ao povo. Se toda imagem fosse proibida de forma absoluta, teria o próprio Deus mandado que Moisés fizesse essas figuras celestiais? Impossível. A proibição, portanto, não é contra as imagens em si, mas contra o uso idolátrico delas. Outro exemplo está no livro dos Números, quando o Senhor ordena a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Números 21:8. Essa serpente de bronze, feita sob ordem divina, tornou-se instrumento de cura e de salvação para o povo, prefigurando o próprio Cristo elevado na cruz. No Novo Testamento, o Santo Padre recorda que até objetos ligados aos apóstolos se tornaram canais de graça. Os lenços que tocaram São Paulo eram usados para curar os doentes. Atos 19, 11, 12. Isso nos mostra claramente que Deus pode operar milagres por meio de realidades materiais. O maior argumento bíblico, porém, está na encarnação. O próprio Filho de Deus se fez visível em Jesus Cristo, tornando-se a imagem perfeita do Pai invisível. Quem vê Jesus vê o Pai. Se o próprio Deus se fez representável na humanidade de Cristo, não há contradição em representá-lo em imagens. Assim, as Escrituras não condenam o uso das imagens, mas iluminam o verdadeiro sentido delas, não como ídolos, mas como sinais sagrados que apontam para o mistério de Deus
e nos ajudam a elevar o coração ao céu. O terceiro ensinamento que Papa Leão X nos oferece é sobre a tradição apostólica e o uso das primeiras imagens no cristianismo, mostrando que essa prática não é uma invenção posterior, mas uma herança que remonta aos próprios tempos dos apóstolos. Muitos pensam que os primeiros cristãos rejeitavam completamente qualquer forma de imagem, mas a verdade é que, desde os primeiros séculos, já encontramos representações visuais da fé. Nas catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam em segredo durante as perseguições, estão preservadas pinturas que mostram Cristo como o bom pastor carregando a ovelha nos ombros, a Virgem Maria com o menino Jesus em seus braços, ou cenas bíblicas como Jonas sendo engolido pela baleia e Daniel na cova dos leões. Essas imagens não eram meras decorações, mas expressões de fé que transmitiam esperança e ensinamento aos fiéis que muitas vezes não sabiam ler. São Gregório Magno chamou essas imagens de livros para os iletrados, porque nelas o povo simples podia contemplar e compreender os mistérios da fé. O Santo Padre recorda também uma tradição muito antiga que afirma que São Lucas, o evangelista, teria pintado retratos da Virgem Maria. E ainda que não possamos comprovar historicamente esse detalhe, o fato de tal tradição ter surgido tão cedo mostra que a Igreja nascente não via contradição entre a fé cristã e as imagens sagradas. Além disso, grandes padres da Igreja, como São João Damasceno, defenderam vigorosamente o uso das imagens, explicando que, se representamos Cristo, não é porque ousamos pintar o Deus invisível, mas porque Ele mesmo se fez visível ao assumir a carne. Essa defesa não surgiu por vaidade artística, mas por fidelidade ao mistério da encarnação. Arqueólogos já encontraram imagens cristãs que datam dos séculos I, provando que a prática de representar Cristo, a Virgem Maria e os santos fazia parte da fé desde muito cedo. Assim, Papa Leão X nos ensina que as imagens são testemunho vivo da tradição apostólica e do coração da Igreja primitiva, que entendeu desde o início que a fé pode ser comunicada não só pela palavra, mas também pela beleza visível das imagens sagradas. O quarto ensinamento que Papa Leão X nos transmite é o valor pedagógico e espiritual das imagens sagradas, pois elas não são apenas símbolos externos, mas verdadeiras janelas para o céu que nos ajudam a elevar a mente e o coração a Deus. O Santo Padre explica que fomos criados como seres integrais com corpo e alma, razão e sentidos, e por isso, Deus fala conosco não apenas pela palavra, mas também por sinais visíveis que tocam nossa sensibilidade. Quando um fiel contempla a imagem de Cristo crucificado, por exemplo, não vê apenas madeira e tinta, mas é imediatamente conduzido ao mistério da redenção, sentindo no coração gratidão pelo sacrifício de Jesus. Da mesma forma, ao olhar para uma imagem da Virgem Maria, a alma é inspirada a imitar sua pureza, sua humildade e sua total entrega a Deus. Papa Leão X recorda a experiência de Santa Teresa de Ávila, que teve uma conversão profunda ao contemplar uma imagem de Cristo flagelado. Foi diante daquela representação que ela experimentou o amor ardente que transformou sua vida. Isso mostra como as imagens não apenas falam à nossa mente, mas despertam no coração afetos santos que nos aproximam mais de Deus. Para as crianças, então, as imagens são uma catequese silenciosa. Quando veem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, aprendem de forma simples e imediata sobre o amor divino que pulsa pelo mundo inteiro, algo que nenhuma explicação puramente intelectual conseguiria transmitir com tanta força. O Santo Padre nos ensina que as imagens também mantêm viva a memória dos acontecimentos salvíficos. Ao contemplarmos uma imagem da Natividade, revivemos o mistério da encarnação. Ao olharmos para uma representação da ressurreição, renovamos a esperança na vida eterna. Além disso, muitos fiéis, que encontram dificuldade em se concentrar numa oração puramente mental, descobrem nas imagens um apoio concreto para manter a atenção, ordenar os pensamentos e mergulhar em verdadeira contemplação. Por isso,
Papa Leão X afirma que as imagens são instrumentos preciosos. Não substituem a oração, mas a enriquecem, não competem com a palavra de Deus, mas a ilustram e a gravam mais profundamente em nossos corações. Elas são, enfim, uma linguagem silenciosa e poderosa, capaz de ensinar, inspirar e mover a alma inteira ao encontro do Deus vivo. O quinto ensinamento que Papa Leão X nos traz é sobre a intercessão dos santos através de suas imagens, uma verdade cheia de ternura e mistério, que revela como Deus se serve desses sinais visíveis para derramar graças especiais sobre o seu povo. O Santo Padre nos recorda que a imagem em si não possui poder algum, mas que o Senhor, em sua infinita bondade, frequentemente associa bênçãos, milagres e conversões a determinadas imagens veneradas com fé. É como se essas imagens se tornassem canais escolhidos por Ele para fortalecer a confiança dos fiéis e estreitar o laço entre a Igreja peregrina e a Igreja triunfante. Um exemplo grandioso é o da imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada milagrosamente nas águas do Rio Paraíba, que se tornou símbolo de unidade e devoção para todo o Brasil. Quantos milagres, curas e conversões já foram testemunhados diante dessa pequena e simples imagem, transformada em sinal da presença amorosa de Maria entre seus filhos. Do mesmo modo, em Fátima, em Lourdes, no Santuário do Cristo Redentor e até mesmo no Santo Sudário de Turim, a Igreja vê como Deus associa certas imagens a manifestações de sua graça, não para que adoremos o objeto, mas para que, através dele, sejamos conduzidos ao encontro com o céu. Papa Leão X explica que as imagens funcionam como telefones espirituais. Não são a voz, mas o fio que nos conecta a quem está do outro lado. Quando um fiel se ajoelha diante da imagem de um santo, não está falando ao gesso ou ao metal, mas pedindo a intercessão de um irmão maior que já vive a visão beatífica diante de Deus. É como visitar um amigo influente e pedir que leve nossa súplica ao Rei, neste caso, o Rei dos Reis. E o mais belo é que os santos não apenas intercedem por nós, mas também nos inspiram a imitar suas virtudes, mostrando que a santidade é possível em todas as épocas e condições da vida. O Santo Padre lembra ainda os inúmeros testemunhos de pessoas que receberam graças especiais diante de imagens sagradas, mas reforça: o poder vem sempre de Deus e dos santos que intercedem, jamais da matéria da imagem. Por isso, venerar uma imagem é como abrir uma janela para o céu, confiando que, através dela, a intercessão dos santos chega até nós com força e ternura. Assim, aprendemos que as imagens sagradas não são obstáculos, mas pontes. Não são ídolos, mas sinais vivos que nos unem ao amor de Deus e à comunhão dos santos. O sexto ensinamento que Papa Leão X nos apresenta é a resposta às objeções protestantes, pois muitos irmãos separados olham para a prática católica com desconfiança, acreditando que, ao ajoelharmos-nos diante de uma imagem, estamos cometendo idolatria. O Santo Padre, com sua caridade pastoral, nos mostra que essa visão nasce de uma incompreensão da distinção entre os diferentes tipos de honra que a Igreja reconhece. Ele recorda que existe a latria, que é a adoração e pertence somente a Deus, a dúlia, que é a veneração devida aos santos, e a hiperdulia, uma veneração especial dedicada unicamente à Virgem Maria, como Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Essa distinção é fundamental. Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem de Cristo, é a Cristo que está adorando. Quando o faz diante de uma imagem de Maria ou de um santo, está venerando-os, pedindo sua intercessão, mas sem jamais confundir com adoração. Papa Leão X explica que a confusão surge porque exteriormente os gestos podem parecer semelhantes: ajoelhar-se, acender uma vela, beijar uma imagem. Mas o que define a diferença é a intenção do coração. O fiel católico sabe que a imagem não é Deus, mas um meio para se aproximar mais dele. O Santo Padre também destaca a contradição que existe em muitos críticos. Os mesmos que acusam os católicos de idolatria não têm problemas em manter fotografias de seus entes queridos, erguer monumentos a heróis nacionais
ou honrar a bandeira de sua pátria. Se é legítimo demonstrar respeito e amor por símbolos humanos, por que seria ilegítimo honrar, por meio de imagens, aqueles que foram fiéis a Deus e hoje vivem em sua presença? O Santo Padre lembra ainda que até o próprio Martinho Lutero, no início da Reforma, não se opunha radicalmente a todas as imagens, mas apenas aos abusos que podiam surgir de um uso errado. O problema nunca foi a imagem em si, mas a forma como ela é compreendida e vivida. E acrescenta que, ao longo dos séculos, algumas comunidades protestantes começaram a redescobrir, pouco a pouco, o valor pedagógico e espiritual das imagens, reconhecendo que elas podem ser instrumentos de evangelização e de fé. Assim, Papa Leão X nos mostra que a acusação de idolatria contra a veneração católica é fruto de mal-entendido. A Igreja nunca confundiu a criatura com o Criador, mas sempre usou as imagens como meios que apontam para Deus. Essa clareza nos liberta do peso das críticas e nos dá paz para viver nossa fé com firmeza, sabendo que cada gesto de veneração não se perde na matéria da imagem, mas sobe como incenso ao próprio Deus, que se deixa honrar naqueles que o amaram e o serviram fielmente. O sétimo ensinamento que Papa Leão X nos transmite é sobre o uso correto das imagens sagradas, para que elas cumpram sua missão de elevar o coração a Deus e não sejam reduzidas a meros objetos decorativos. O Santo Padre nos recorda que a imagem é sempre um meio, nunca um fim. O objetivo da vida cristã é a união com Deus, e as imagens são instrumentos que nos ajudam a caminhar nessa direção. Por isso, é preciso usá-las com fé, respeito e devoção, lembrando sempre que seu valor está em conduzir-nos ao mistério que representam. Papa Leão X nos aconselha a escolher com cuidado as imagens que colocamos em nossos lares, preferindo aquelas que realmente nos inspiram a rezar e nos ajudam a manter viva a presença de Cristo, da Virgem Maria e dos santos em nossa vida cotidiana. Não se trata de colecionar imagens como quem acumula peças decorativas, mas de ter aquelas que falam ao coração, que despertam a fé e que convidam à oração sincera. Ele nos ensina ainda que devemos tratar as imagens com a mesma reverência que teríamos com uma fotografia de nossos pais ou avós queridos. Jamais permitiríamos que fossem desprezadas, rasgadas ou profanadas, porque nelas está refletido o amor por quem representam. Do mesmo modo, as imagens sagradas merecem ser honradas, porque apontam para Cristo e seus santos. O Santo Padre nos mostra também a importância do testemunho dentro de casa. As crianças aprendem mais pelo que veem do que pelo que escutam. Quando uma criança observa seus pais ajoelhando-se diante de uma imagem e rezando com fé, ela compreende, sem necessidade de longas explicações, que ali existe algo sagrado e naturalmente cresce com esse mesmo respeito. Por isso, é missão dos pais ensinar desde cedo o sentido correto das imagens, para que as novas gerações não caiam em confusão nem em superstição. Papa Leão X insiste ainda na importância da qualidade das imagens. Uma obra bela, digna e bem feita eleva naturalmente a alma, conduzindo ao divino, enquanto uma imagem de mau gosto pode distrair ou até enfraquecer a devoção. A beleza exterior, quando unida à fé, fala diretamente ao coração, ajudando-nos a rezar com mais profundidade. Assim, o Santo Padre nos ensina que usar corretamente as imagens é respeitar o seu valor espiritual, tratá-las com dignidade, ensinar nossos filhos a amá-las e, sobretudo, nunca esquecer que através delas, nosso coração deve se dirigir sempre a Deus, que é a fonte de toda graça e toda santidade. O oitavo ensinamento que Papa Leão X nos transmite é sobre as imagens como proteção espiritual, um dom precioso que Deus concede aos fiéis quando estas são usadas com fé sincera e devoção verdadeira. O Santo Padre nos explica que as imagens, quando abençoadas pela Igreja, tornam-se sacramentais, ou seja, sinais sagrados que, pela oração da Igreja, atraem bênçãos e graças para aqueles que as veneram. Não se trata de superstição, como alguns podem pensar.
mas de confiança no poder de Deus que age por meio dos meios que Ele mesmo escolhe. Assim como o sangue do Cordeiro nas portas dos israelitas, durante a Páscoa no Egito, foi sinal de proteção contra o anjo exterminador, também as imagens sagradas, colocadas em nossas casas e tratadas com fé, se tornam sinais visíveis de que aquele lar pertence a Cristo e está sob a sua proteção. Papa Leão X recorda com ternura a promessa feita por Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque: abençoarei as casas onde a imagem de meu Sagrado Coração for exposta e honrada. Quantas famílias ao longo dos séculos experimentaram essa promessa? Há inúmeros testemunhos de lares protegidos em meio a tempestades, assaltos e até doenças, simplesmente porque acolheram em suas paredes a imagem do Sagrado Coração com amor e devoção. O Santo Padre nos ensina que quando colocamos uma imagem de Cristo, de Maria ou dos santos em nossas casas, não estamos apenas adornando o espaço, mas declarando espiritualmente: este lar pertence ao Senhor. Aqui reina a fé. Aqui não entra o mal. Muitos fiéis testemunham que, ao entronizar a imagem do Sagrado Coração em suas casas, sentiram uma mudança concreta no ambiente: paz, serenidade, reconciliação familiar, proteção diante de perigos. Não é a madeira, o gesso ou a pintura que protege, mas a graça de Deus que responde à fé simples de seus filhos. Papa Leão X nos lembra que Deus honra a confiança daqueles que o buscam com coração humilde. Por isso, ter imagens sagradas em casa não é um gesto de superstição, mas um ato de fé, uma declaração de que a família confia no Senhor e deseja viver sob o seu olhar. Assim, o Santo Padre nos convida a ver as imagens não apenas como recordações piedosas, mas como verdadeiras sentinelas espirituais que guardam nossas portas e nossos corações. Elas são sinais da presença de Cristo e de Maria em nossa vida diária, pontos de encontro com o céu dentro de nossas casas. Quando as veneramos com fé, abrimos espaço para que a graça de Deus nos envolva e sua proteção nos acompanhe em cada passo. O nono ensinamento que Papa Leão X nos oferece é sobre a beleza como caminho para Deus, mostrando que aquilo que é verdadeiramente belo tem o poder de nos conduzir ao Criador, que é a fonte de toda beleza. O Santo Padre nos lembra que a Igreja sempre valorizou a arte sacra, porque compreendeu que a beleza não é algo supérfluo ou secundário, mas um reflexo da própria glória de Deus. Quando um fiel contempla uma obra de arte sagrada, como a Pietà de Michelangelo ou os afrescos de Rafael, não está apenas diante de mármore ou tinta, mas diante de uma catequese silenciosa que toca a alma e a eleva ao mistério divino. A beleza, diz Papa Leão X, fala uma linguagem universal que atravessa culturas e tempos, alcançando corações que talvez nunca teriam contato com a fé de outra forma. O Santo Padre explica que as imagens belas têm o poder de evangelizar, porque despertam no coração humano o desejo do transcendente. Quando vemos uma imagem digna de Cristo crucificado, não apenas recordamos o sacrifício do Senhor, mas sentimos interiormente o chamado a amá-lo mais. Quando contemplamos uma pintura ou uma escultura da Virgem Maria, não apenas admiramos a forma, mas somos convidados a imitar suas virtudes. A beleza autêntica não distrai, mas atrai para Deus. Não fecha o olhar em si mesma, mas aponta para o alto. Papa Leão X também nos alerta que nem toda imagem tem esse poder. Por isso, a Igreja sempre orientou que as imagens sagradas fossem dignas e feitas com verdadeira devoção, porque uma obra pobre ou de mau gosto pode até afastar o coração em vez de aproximá-lo. A arte sacra não é apenas um trabalho artístico, mas um serviço espiritual, uma colaboração com a graça para que os olhos contemplem e o coração se abra. O Santo Padre nos ensina que a beleza é uma forma de revelação divina, porque tudo o que é verdadeiramente belo participa da luz de Deus. Por isso, ao longo da história, a Igreja incentivou artistas a criarem obras que fossem não apenas belas,
mas também santas, capazes de instruir, consolar e inspirar gerações. E é por isso que até hoje, quando alguém entra em uma igreja adornada com imagens e vitrais, sente o coração se elevar quase sem perceber. Assim, Papa Leão X nos mostra que a beleza não é luxo, mas caminho de fé. As imagens sagradas, quando criadas e contempladas com o espírito cristão, tornam-se espelhos da eternidade e escadas que conduzem ao céu. São lembretes de que fomos feitos não apenas para o útil e o imediato, mas para o eterno e o sublime. Ao cuidar da beleza das imagens que temos em nossas igrejas e lares, cuidamos também da beleza de nossa própria fé, deixando que ela brilhe e ilumine a vida do mundo. O 10º ensinamento que Papa Leão X nos traz é sobre o futuro das imagens sagradas em um mundo cada vez mais secularizado e digitalizado, mostrando que, ao contrário do que muitos pensam, elas não perderão sua importância, mas se adaptarão aos novos tempos. O Santo Padre nos lembra que vivemos cercados por imagens, outdoors, propagandas, redes sociais, filmes, telas que nos bombardeiam diariamente com mensagens, muitas vezes vazias ou até contrárias à fé. Justamente por isso, mais do que nunca, precisamos de imagens sagradas que contraponham essa avalanche de símbolos profanos, oferecendo ao coração humano um horizonte de transcendência, de luz e de esperança. Papa Leão X nos ensina que a tecnologia, longe de ser inimiga, pode ser uma aliada na difusão da devoção. Hoje, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus de Nossa Senhora ou de um santo pode chegar em segundos a milhares de pessoas por meio das redes sociais, alcançando corações que talvez nunca entrassem numa igreja. Um simples compartilhar de uma imagem piedosa pode ser um ato de evangelização silencioso, mas profundo, plantando sementes de fé em lugares inesperados. O Santo Padre, porém, nos adverte que, mesmo no ambiente digital, o respeito e a reverência não devem ser esquecidos. Uma imagem sagrada, ainda que em formato eletrônico, continua sendo representação de uma realidade santa e não pode ser banalizada como se fosse apenas um arquivo qualquer. Ele nos assegura que, enquanto houver homens e mulheres com sede de Deus, haverá espaço para as imagens sagradas, porque a necessidade do belo, do sagrado e do transcendente faz parte da própria natureza humana. A arte sacra não envelhece, apenas se renova, pois fala diretamente à alma e responde a anseios que nunca mudam. Cabe a nós, cristãos, apoiar e promover artistas que criem obras verdadeiras, belas e cheias de fé, para que as futuras gerações não sejam privadas dessa riqueza. Assim, Papa Leão X conclui que o futuro das imagens sagradas será fecundo se soubermos usá-las com sabedoria, dentro de nossas casas, como sinais de proteção e devoção, em nossas igrejas, como catequese silenciosa que instrui e inspira, e também no mundo digital, como instrumento de evangelização capaz de atravessar fronteiras e tocar os corações distantes. Enquanto houver olhos humanos em busca de beleza e corações em busca de sentido, as imagens continuarão a ser janelas para o céu, refletindo a eternidade no meio do tempo e lembrando a todos que fomos feitos para contemplar, um dia, a face de Deus.